Era uma vez uma menina, e ela tinha cabelos tão lindos e longos que nem todos que a viam podiam tirar os olhos. Os fios eram tão leves, dourados. Portanto, eles a chamavam de cachinhos dourados. Apesar de toda a sua beleza, ela era uma menina muito travessa. A mãe sempre permitiu que ela andasse no quintal, mas ordenou que ela não fosse para a floresta atrás de sua casa. A Cachinhos Dourados estava muito interessada em saber o que há naquela floresta. E assim, enquanto a mãe não viu, ela de alguma forma saiu de casa para a floresta. A garota caminhou por muito tempo na floresta. Ou ele encontra uma baga, depois olha para uma linda flor e ouve o canto dos pássaros. Então ela se perdeu na floresta. E de repente ela viu uma casa incomum em uma clareira. Cachinhos Dourados se aproximou dele silenciosamente. Andei por aí, mas não vi ninguém. Ela bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então ela bateu com mais força e a porta se abriu. Goldilocks entrou com cautela. 3 ursos viviam naquela casa. Um urso era o pai, grande e peludo. A outra era uma mãe ursa. Era menor. O terceiro era um ursinho. Os ursos não estavam em casa porque foram dar um passeio na floresta. A garota entrou na sala e viu 3 tigelas de mingau na mesa. A primeira tigela, a maior, era o papai urso. A segunda tigela, menor, era da mãe ursa. E a terceira, a menor, era um filhote de urso. Perto de cada tigela estava uma colher, grande, média e pequena. Cachinhos Dourados estava com tanta fome que primeiro quis comer em uma tigela grande. Ela pegou a colher maior, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava quente demais. Então ela pegou uma colher média, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava muito frio. Finalmente ela pegou uma colher pequena e provou o mingau da tigela pequena. Este mingau não estava quente nem frio, era perfeito. E Goldilocks comeu todo o mingau da tigela pequena. Depois de comer, a menina quis sentar-se e viu 3 cadeiras perto do fogão. Uma grande, outra menor e a terceira, muito pequena, com um pequeno travesseiro vermelho. Primeiro, ela tentou subir na cadeira maior, mas não conseguiu. Em seguida, a menina tentou sentar-se na cadeira do meio, mas era muito difícil e desconfortável. Finalmente, ela se sentou na cadeira mais pequena, e era certa para ela. Cachinhos Dourados gostou tanto da cadeira que começou a se balançar nela. A cadeira rachou, quebrou e ela caiu no chão. A garota se levantou e foi para outra sala. Havia 3 leitos, grande, médio e pequeno. Primeiro, Cachinhos Dourados subiu na primeira cama, mas era muito alta e dura. Deitei no do meio, era muito espaçoso e macio. A garota deitou-se na terceira e menor cama. Ela era certa para ela. Cachinhos Dourados se sentiu tão confortável e aconchegante que ela adormeceu rapidamente. A menina estava dormindo quando a família do urso voltou para casa. Os ursos ficaram com muita fome e imediatamente foram para a mesa. Vendo sua tigela, papai urso ficou muito bravo. Alguém estava comendo meu mingau. Ele rosnou. A mãe urso também olhou para a tigela e rosnou menos alto. Alguém estava comendo da minha tigela também. E o filhote de urso, vendo sua tigela vazia, gritou alto. Alguém não comeu apenas da minha tigela, ele comeu todo o meu mingau. Os ursos sentiram o cheiro de que algo estava errado. Deixaram a mesa e começaram a olhar em volta. O papai urso percebeu que alguém mexeu na cadeira e rosnou com uma voz terrível. Alguém estava sentado na minha cadeira. A mãe urso olhou para sua cadeira e reclamou. Alguém estava sentado na minha cadeira e a tirou do lugar. E então, o urso olhou para sua cadeira quebrada e gritou novamente. Alguém não apenas sentou na minha cadeira, mas a quebrou. Todos os 3 ursos entraram cautelosamente no quarto. Alguém estava deitado na minha cama e a amassou. Rugiu papai urso com uma voz terrível. E alguém estava deitado na minha cama e a amassou, rosnou a mãe ursa. O ursinho olhou para sua cama e gritou de novo.
alguém estava deitado na minha cama. E então ele viu a garota e gritou com uma voz fina: "E ainda dorme nela?" Papai e mamãe ursos foram para a cama e viram que uma menina estava dormindo ali. Cachinhos Dourados acordou com o grito de um filhote de urso e estava muito assustado. Havia 3 ursos na frente dela. Ela instantaneamente saltou para fora de casa e correu para onde seus olhos olhassem, sem olhar para trás. A menina correu muito, estava muito cansada e então viu sua mãe, que procurava a filha desaparecida na floresta. Desde então, Cachinhos Dourados sempre ouviu sua mãe e não fez nada sem sua permissão. Ela se tornou uma menina muito obediente, gentil e boa. Era uma vez um comerciante rico que tinha 3 filhas. A mais nova das filhas chamava-se Bela. As irmãs não gostavam dela porque ela era a favorita de todos. Um dia o pai estava indo para a cidade e perguntou às filhas o que deveriam trazer de presente. As irmãs mais velhas pediram vestidos e adornos preciosos, e a mais nova pediu uma rosa escarlate, a mais bela do mundo. O comerciante ficou pensativo, mas prometeu que faria todo o possível para encontrar tal flor. E pegue a estrada. O pai rapidamente encontrou presentes para as filhas mais velhas, mas não conseguiu encontrar para as mais novas. Cada rosa que o comerciante encontrou no caminho era mais bonita que a anterior. Para onde quer que ele estivesse olhando. E então a estrada o levou a uma floresta densa. Estava muito escuro e frio ali. De repente, luzes apareceram à distância. Aproximando-se, o comerciante avistou um enorme castelo antigo, todo em ouro e diamantes. Entrando em seu portão, ele entrou em um salão cheio de joias. Ele viu que havia uma mesa no meio do salão, e não havia pratos sobre ela, e todos os pratos eram feitos de prata e ouro. Mas o castelo estava vazio, não havia ninguém. O comerciante pensou que o dono provavelmente chegaria a qualquer minuto. Ele esperou 1 hora, 2, 3, ninguém apareceu. O comerciante não resistiu e sentou-se à mesa. Depois de comer da barriga, o velho pegou a estrada. Dirigindo pelo beco, o comerciante avistou uma roseira de beleza sem precedentes e lembrou-se do pedido de sua filha mais nova. Ele dirigiu e pegou a rosa mais bonita. Naquele exato momento, o relâmpago brilhou, o trovão explodiu, houve um rugido e se ergueu, como se saído do chão, na frente do comerciante, não uma besta ou um homem, mas uma espécie de monstro, terrível e peludo. Era muito zangado que o comerciante escolheu sua flor favorita, em vez de agradecer ao proprietário por sua hospitalidade. O velho ficou muito assustado e disse que faria qualquer coisa, desde que não o matasse. Por tal ofensa, a besta concordou em se casar com uma de suas filhas. Mas apenas aquela que quer vir ela mesma, por amor ao pai. E se não vier, morte para o comerciante. O velho estava de luto e decidiu voltar para casa, para se despedir das filhas. Ele não queria desistir de nenhum deles por uma besta feroz. Subi no meu cavalo e fui para casa. Tendo conhecido as crianças, deu presentes a todos e contou suas aventuras. As irmãs mais velhas atacaram a mais nova, dizem, foi culpa dela, ela encomendou uma flor nojenta, pela qual o pai agora tem de pagar com a vida. Ao que Bela respondeu que iria alegremente para a besta em vez de seu pai. E assim, no dia seguinte, Bela pegou a estrada. O cavalo rapidamente encontrou o caminho de volta para o castelo. Entrando no salão, ela encontrou uma mesa com vinhos e comida requintados. Bela pensou que a fera queria comê-la, então ela a alimentou. Assim que ela jantou, ouviu-se um rugido e apareceu um monstro terrível e peludo, como se saído do solo. E a fera disse a Bela que, como ela própria veio aqui por vontade própria, isso significa que ela tem um bom coração. E assim o monstro também será gentil com ela. E com essas palavras, a besta desapareceu. Ao acordar de manhã, Bela decidiu dar um passeio. Entrando em uma das salas, ela viu uma inscrição na mesa, o que a Bela desejar,
eu farei. A garota pensou que afinal o monstro é bom, e provavelmente ele não vai comê-lo. Então eles viveram por muito tempo. A besta tratou a Bela muito bem e realizou todos os seus desejos. Um dia, a menina sonhou que seu pai estava doente. Ela realmente queria visitá-lo. A Bela, chorando, pediu à fera para deixá-la ir, e prometeu que ela definitivamente voltaria. O monstro respondeu que ela estava livre e poderia voltar quando quisesse. No dia seguinte, Bela vestiu suas roupas mais caras e foi até o pai. Ele ficou muito feliz em ver sua filha sã e salva. Suas irmãs vieram correndo e viram que ela havia se tornado ainda mais bonita, e até vestida como uma rainha. Uma semana depois, Bela teve um sonho que a besta estava deitada na grama do parque e morrendo. Ela acordou horrorizada e decidiu voltar urgentemente e curá-lo. Quando a garota se aproximou do castelo, ela viu o corpo sem vida da besta na grama. Seu coração estava partido de pena. A Bela correu para ele com lágrimas e o beijou. E no mesmo momento o relâmpago brilhou, o trovão atingiu, todo o castelo foi iluminado com uma luz forte e música tocou por toda a parte. O monstro desapareceu e em seu lugar o príncipe mais encantador jazia na grama. Ele disse a Bela que essa fada do mal o enfeitiçou e o transformou em um monstro até que uma linda jovem se apaixonou por ele e quis se casar. A Bela deu-lhe a mão e foram para o castelo. No dia seguinte, Bela e o príncipe se casaram e se curaram felizes para sempre. É assim que um bom coração pode quebrar um feitiço maligno.